pessoal, meu nome é Raíssa Amanda, sou engenheira agrônoma do projeto Bahia Produtiva pela Fundifran. Nessa aula hoje vamos falar um pouco sobre a bovinocultura de leite e tratar de um tema bastante interessante, que é a organização na produção de alimentos e formulação de ração. E para essa primeira aula convidamos um técnico zootecnista que vem estudando muito sobre essa cadeia produtiva. E ele vem falando sobre a organização quando precisamos de alimentos, mas para períodos críticos e também para todo o ano. Ele vem falando de algumas capineiras, vem falando sobre os volumosos, e aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque ele tem muito o que passar e colocar em prática nas propriedades de vocês. Então, boa aula, pessoal! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nino Bruno, eu sou zootecnista, sou mestre em zootecnia e faço doutorado em zootecnia na Universidade Federal do Goiás. Bom, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a organização da produção de alimentos e formulação de ração de gado e leite. O título desse tema é muito interessante, pois nós devemos saber como organizar a produção, os alimentos na propriedade para fornecer para os nossos animais durante todo o ano. Por isso vem a pergunta: por que devemos produzir forragem? Por que devemos fornecer esse alimento para o animal? Nós sabemos que na região do oeste da Bahia e na região nordeste, as chuvas na nossa região elas é muito irregular. Então, ano chove bem, outros ano chove mal. Porém, nós sabemos também que os meses que ocorre maior incidência das chuvas, do índice pluviométrico. E onde essa incidência dessa chuva, nós sabemos que das chuvas ela ocorre no final do ano, de outubro a dezembro, e início do próximo ano, de janeiro a abril, março, por aí. Então, nós sabemos que aqui nós temos um excedente na produção de forragem. E nós devemos aproveitar ao máximo esse excedente dessa produção de forragem para podermos fazer uma conservação dessa forragem. Porque, às vezes, como nós temos excedente de forragem, não sabemos como utilizá-la, certo? Sendo ela, pode ser capim, pode ser uma forragem com a forrageira, com produção de sorgo, bacilo, com produção de milho para silagem, também com utilização de braquiárias para a produção de feno, e também que nessa época aqui há muita produção e as águas influenciam muito para a produção de forragem. Porém, nós sabemos também que é um déficit de produção forrageira, que nós temos uma elevada produção durante o período das águas, e no período de outono e inverno nós temos uma drástica redução da produção de forragem nas propriedades rurais, na região do Nordeste. Então, aqui é o gargalo que nós temos que resolver. Nós temos que aproveitar o excedente da produção de forragem no período das águas e utilizar ele para fornecer esse alimento para os animais durante o ano todo, principalmente nesse vazio forrageiro que ocorre no período do inverno e outono. Então, e quando não fazemos isso com o fornecimento quando não pegamos essa produção de forragem, utilizamos para a conservação delas, para fornecer, podem criar algumas implicações na nossa propriedade. Como nós não temos fornecimento, como nós não temos algumas reservas estratégicas, organização desse alimento na propriedade, nós não temos o fornecimento de alimento para os animais durante o ano todo. E aí, como nós não temos o alimento para fornecer para o animal o ano todo, o que acontece com o animal? O animal sofre um efeito chamado efeito sanfona, onde ele engorda durante o período das águas e emagrece no período seco. Só que isso a gente não quer que aconteça na propriedade, porque o animal, quando ele engorda no período das águas e emagrece no período seco, isso influencia diretamente na produção e no valor econômico, no retorno. O produtor ele ganha de ganhar dinheiro no período seco. E se a gente fizer a organização da produção da alimentação na propriedade para alimentar o animal o ano todo, não acontece esse efeito sanfona nos animais.
Assim, nós temos uma boa organização da propriedade, fornecendo alimento para os animais durante todo o ano, e não temos o efeito sanfona, o animal passa a produzir mais, o animal de leite produz mais leite, ou seja, mantém também uma produção, e também pode, e essa diminuição dessa fornecimento de alimentação pode ocorrer também na produção de leite, porque nas águas nós temos uma elevada produção de leite, e na seca, na época seco, vazio, forrageiro, nós temos a diminuição da produção de leite. Com as reservas estratégicas que são adotadas nas propriedades, podemos ter uma estabilização do fornecimento da alimentação para os animais. Os animais eles podem manter a sua produção ou até também aumentar a produção, assim, dando um maior retorno econômico para o produtor. Então, as formas de estratégia para conservação de forragem ou organização de alimentos são várias que nós temos nas propriedades. Aqui nós vamos ter algumas estratégias, falar de algumas estratégias que são utilizadas na produção de forragem, como a silagem, a produção de feno e a capineira. A capineira, pessoal, nós utilizamos, tem várias cultivares que posso utilizar da capineira. Pode ser capineira de cana-de-açúcar, pode ser capineira de capim-elefante, pode ser capineira de capiaçu, que pode ser cortar diretamente no dia e fornecer diretamente no coxo. Porém, alguns produtores optam pela parte de silagem, ou seja, fazer a ensilagem desses produtos para ser utilizados no período seco. Porém, e também tem a utilização do feno para ser utilizado no fornecimento dessa alimentação dos animais. E qual a função de todas essas estratégias de conservação de forragens? Essa organização. Como tudo, com a finalidade principal o fornecimento da suplementação animal de gado na época mais baixa da baixa de produção forrageira. É você fornecer um alimento de qualidade para os seus animais no período de baixa produção de forragem no ano, que chamamos de período vazio da produção de forragem. Então, nós temos a primeira estratégia que nós podemos dizer na conservação desses alimentos, nós temos a fenação. A fenação é um processo fácil, onde uma técnica fácil de se realizar, onde qualquer pessoa pode realizar, qualquer produtor pode realizar, ela não requer, é muito simples, não requer muita mão de obra, é muito barato, e nós vamos falar como é que ocorre essa produção de feno. O feno é uma técnica que ocorre com murchamento, ou seja, é cortado o alimento, a forragem é deixada em pleno sol para fazer a pré-secagem desse alimento. Porém, há uma diferença entre a produção de feno com gramíneas, que é o capim, e nós temos diferença com as leguminosas, que as leguminosas aí são, que nós vamos ver mais na frente, que são guandu, soja perene, entre outros que nós vamos ver mais na frente. Então, os tipos de gramíneas para a produção de feno, nós temos o colonião, o corte-cross, capim estrela africana, braquiárias, e nós temos capim pangola. Algumas características devem ser observadas quando for utilizar esses capins. Por que nós temos que utilizar esses gramíneas, esses capins aqui para a produção de feno? Porque apresentam algumas características que influenciam muito na sua produção. Por exemplo, esse aqui talos finos, os talos que são os colmos, apresentam uma grande proporção em relação à maior produção de folhas. Para a produção de feno, tem que ter maior produção de folhas. Quando nós formos comprar um feno ou produzir um feno, vê a quantidade de folhas. Elas sim que os animais comem, e ali onde está o maior valor nutricional do feno está na folha, certo? E nós temos também algumas leguminosas que são destinadas à produção de feno, aqui nós temos algumas delas, como a soja perene, a leucena e o guandu. Esses fenos de algumas leguminosas eles são muito ricos em proteínas e podem ser fornecidos para os animais durante o período de vazio forrageiro. Sim, na produção desse feno, dessas gramíneas, leguminosas, como devemos fazer o corte desse capim da leguminosa. As gramíneas devem ser feito o corte delas no início da floração. Tanto quando você vai colocar para pastejar o animal ou fazer o corte para a produção de feno,
a gramínea ela não pode sementear. Então, nós devemos conhecer o pasto ou a gramínea que vai ser utilizada naquela para produção de forragem. Nós devemos saber o período de crescimento dela. Por exemplo, a braquiária brisanta, ela começa a florescer com 30 centímetros de altura. Então, nós devemos fazer a avaliação do crescimento. Também nós temos que saber da braquiária brisanta, da braquiária decumbens, do capim-pangola, do colonial. Então, cada um tem a sua característica para ser utilizado na produção de feno. Já as leguminosas, elas devem ser realizado o corte dela já no surgimento das primeiras flores. E esses cortes, eles podem ser manual, com a utilização de cutelo, ou também daquele motorzinho que está vendo aqui na figura, que lembrando que todas as figuras que vão ser utilizadas meramente ilustrativas. E nós temos o motor costal, também serve para fazer o corte. E também pode ser utilizado com um implemento ao trator, onde vai cortando, vai fazendo, montando essas leiras. E lembrando que para fazer o processo de secagem, dessecagem do capim ou das leguminosas, elas têm que passar um processo de pré-secagem. Essa pré-secagem, como é essa pré-secagem? É o murchamento dessas cultivares, como pode ser a redução da umidade dessas forrageiras de 80% a 85% para 15% a 20%. Como é que se faz? Quando se fizer o corte dessas forrageiras, deve ser feito em leiras. Podemos dizer que leiras são essas fileiras que são mostradas nas figuras. Leiras são essas filas de amontoado aqui de capim. Porém, esse amontoado deve ser revirado 3 vezes ao dia. Ou seja, pode ser manual também, pode ser com utilização de mecanização, ou pode ser manual também com utilização de rastelo ou enxada, alguma coisa assim. O que nós vamos fazer para revirar isso aqui? É pegar esse capim aqui e jogar para cá, ou pegar esse capim e jogar para cá. Aqui, pega esse capim, jogar para o lado, fazendo reviramento. Como de baixo fica para cima, ou de cima fica para baixo. Revirar para que possa ter uma redução, um murchamento, uma pré-secagem desse material de forma uniforme para obter uma boa produção do feno. Certo, pessoal? Uma produção do feno. Após a produção da secagem, a pré-secagem, já as leguminosas, em relação às leguminosas, as leguminosas elas não podem ser secadas a pleno sol. As gramíneas, sim. Por que não pode ser pré-secagem totalmente a pleno sol? Porque o galho da leguminosa, com muita pré-secagem a pleno sol, ela começa a perder as folhas. E como ela começa a perder as folhas, assim, na produção do feno, pode perder as folhas, uma grande quantidade de folhas, e ter assim, uma diminuição na quantidade de feno, diminuindo o valor nutricional desse feno. Então, as leguminosas, a produção de feno tem que ser uma parte a pleno sol e outra parte na sombra, para que não possa fazer esse murchamento drástico e ter uma perda da produção das folhas. Outra técnica, outra estratégia de conservação de forragem é a silagem. E as principais culturas que a utilização para a produção de silagem é o milho, o sorgo, o capim-elefante e o cana-de-açúcar. Todas elas são utilizadas e todas elas têm um manejo diferente. O milho, então, por que produzir silagem? Por que eu tenho que produzir silagem? Devemos produzir silagem, principalmente porque teremos alimento para alimentar os animais durante todo o ano, principalmente no período de desforrageiro. É para isso que devemos adotar as técnicas e as estratégicas para a produção de forragem, fornecer o alimento para o animal durante o ano todo. Então, aí nós temos durante todo o ano fornecer alimento para os animais durante o vazio forrageiro. Então, milho, que é um dos principais produtos que são utilizados na alimentação animal, como ele produz uma elevada produção de matéria seca por hectare em relação às outras cultivares. Ele é rico em carboidratos, apresenta boa capacidade de fermentação para a produção de silagem, assim tem uma silagem de maior valor nutricional.
devido à elevação nutricional do milho. Lembrando que, quando for fazer a colheita do milho, não devemos, que é muito comum na nossa região, o pessoal ir fazer a silagem do milho e retirar a espiga e fazer apenas a silagem da palha do milho. Isso não é recomendável. Se fizer isso, a silagem do milho terá uma silagem com baixo valor nutricional, não podendo atender às necessidades nutricionais dos animais e assim tendo diminuição na produção do gado de leite, ou seja, na produção de leite. Então, deve-se deixar a espiga no milho quando for se realizar a colheita do milho, certo? O milho é uma cultura, uma forrageira com grandes registros de traços culturais e principalmente o preparo do solo, deve fazer uma análise do solo antes de plantar o milho. E a época do plantio do milho. É recomendável que seja feita esse plantio do milho antes do início das chuvas ou após o estabelecimento das chuvas. Ou seja, ideal é antecipar ou logo após o estabelecimento das primeiras chuvas na região, fazer a plantação do milho. E qual devemos escolher? Qual o melhor milho? Qual o melhor híbrido do milho para a produção de silagem? É aquele milho que você tem contato. É aquele milho que está mais à disposição para o produtor. Nós devemos observar algumas características para a produção do milho. Deve ser um milho bastante produtivo, bastante produção por hectare, apresentar algum como fino, apresentar como os grãos, dependendo da variedade do milho, tem um milho para a produção de grãos, que tem grande quantidade de comos grossos, apresentar boa proporção entre a produção de milho, de espiga, em relação à proporção de palha. Deve ter uma boa proporção entre eles aí. Ser uma cultivar que vai utilizar, que já se adapta, tem vários cultivares que se adaptam à nossa região, que seja resistente a pragas e algumas doenças. Sim, plantei o milho, e aí, quando é que eu devo fazer a colheita desse milho? Como eu devo saber que deve ser colheita desse milho? Essa característica da avaliação para a colheita do milho, ela é visual, certo? Nós temos que o contato com o milho. Temos que ir lá na roça, ou na lavoura do milho, certo? Na propriedade. E observar uma linha do leite. Imagina o que é isso, linha do leite, eu nunca ouvi falar. Linha do leite do milho. Nada, não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa assim, linha do leite, por exemplo, vamos usar no milho, na lavoura do milho. Vamos pegar uma espiga, aí sim você pode pegar a espiga, ela e quebrar. Quando você quebrar a espiga do milho, nós vamos observar essa linha do leite aqui. Essa linha do leite que é bem comentada. Essa linha está vendo aqui? Uma parte mais branca, uma parte mais amarela. Essa parte mais branca aqui é chamada de leitoso, ou seja, o milho está começando a endurecer de fora para dentro. E tem então a parte leitosa. Já a parte, nós vamos olhar aqui. Quando isso aqui tiver 3/4 da linha do leite, nós sabemos que é o momento ideal para a colheita do milho. Então, nós temos aqui embaixo aqui o grão leitoso, ele todo mais branco. Nós temos aqui a linha do leite, está vendo aqui embaixo? A linha do leite, está vendo? Ele vai amadurecendo de fora para dentro do grão de milho. E aqui nós temos o ponto ideal para se fazer a colheita do milho, que é essa aqui que a gente está observando aqui no milho. Então, esse aqui é o ponto ideal para fazer a colheita do milho para a produção da silagem. Então, muitos dos produtores, e muitos experimentos também são desenvolvidos, qual a altura ideal para o corte da planta inteira do milho? Há vários cortes. Tem gente que apresenta mais a parte aérea, com 45 centímetros em relação ao solo, mais com 60 centímetros acima do solo. É recomendável que se utilize, se corte o milho, a planta inteira, em uma altura de 10 a 15 centímetros em relação ao solo. Assim você tem maior aproveitamento da planta inteira do milho. E quando o milho for triturado para fazer a silagem, para preenchimento do silo, esse milho deve ser triturado em tamanho de partícula de 19 milímetros. Assim, a facilidade no processo e facilidade
para a fermentação das bactérias do silo, assim tendo uma melhor fermentação e uma melhor qualidade daquela silagem para os seus animais. Lembrando que todo silo deve ser aberto após 30 dias. Então, no mínimo, o silo tem que ficar 30 dias fechado para a sua abertura. Não abra o silo antes que 30 dias. Bom, outra cultura que são utilizados para a produção de silagem é o sorgo, que é utilizado, o sorgo também é utilizado a planta inteira. Esse sorgo é uma planta mais resistente à região do oeste, né, do semiárido, que não requer muitos tratos culturais, é resistente a algumas pragas e algumas doenças, e é uma planta que se resiste a regiões de baixo índice pluviométrico, que ocorre na nossa região. Então, ele não requer, por isso que tem aquele sorgo forrageiro. E aqui nós temos algumas cultivares ou híbridos de milho, de sorgo, que são utilizados para a produção de silagem, como o sorgo silageiro, o sorgo granífero e o sorgo sacarino e o sorgo de duplo propósito. Todos eles são utilizados para a produção de silagem. E quando devemos fazer a colheita desse sorgo? A colheita do sorgo devemos observar também na panícula. No milho a gente observa na espiga a inflorescência chamada de panícula. Então vamos lá na panícula do sorgo e vamos observar. Aqui nós temos, aqui se faz a circula, aqui nesse meio aqui. Então, nós vamos aqui nesse meio e observamos a passagem do grão leitoso para o grão pastoso. Ou seja, o grão leitoso é aquele grão mais verde e o grão pastoso é aquele grão mais maduro. Então, quando tiver essa transição do meio da panícula, é o momento ideal para se fazer a colheita do sorgo para a produção de silagem. E qual a altura do corte também do sorgo? Deve ser cortar, em média, uma altura de 14 centímetros em relação ao solo. Essa é a altura ideal para o corte dessa silagem, ou do sorgo para a produção de silagem. Os capins e cana-de-açúcar. O trato de capins e cana-de-açúcar são tratos bem parecidos, onde se utiliza as mesmas colhedeiras, as mesmas plantadoras. Colhedoras e plantadoras são utilizados praticamente os mesmos utilizados na produção de silagem. Porém, deve ter alguns cuidados com a produção de forragem, de silo, de cana-de-açúcar, como a fermentação alcoólica, porque a cana-de-açúcar, no início, é utilizada para a produção de álcool. Então, como ela tem muita concentração de carboidratos, dá um pouco da fermentação e assim tende a fermentação alcoólica. Já a produção de silagem de capins tropicais devem ter cuidado, porque os capins que não têm uma grande quantidade de carboidratos, e sim não tem grande quantidade de água, quantidade alta de água. E essas quantidades altas de água pode dificultar a produção de silagem. Assim, nós temos que colocar algum tipo de aditivos, tanto na produção de cana-de-açúcar, como na produção de silagem de capins tropicais. Aqui nós temos alguns tipos de silo que são utilizados nas propriedades rurais. Nós temos o tipo de superfície, que nós temos aqui, são meramente ilustrados nessas figuras. O tipo de superfície, onde algumas propriedades rurais não têm local para produzir, escavar o terreno para a construção do silo trincheira. Então, esse tipo de superfície também é simples, fácil de se utilizar e é mais utilizado hoje nas propriedades. Aqui já temos um tipo de silo trincheira, onde é feito com a escavação do solo e construção dessa parede de concreto, e também é muito utilizado em algumas propriedades rurais. Hoje em dia, para facilitar o manejo e algumas propriedades de agricultura familiar estão utilizando essa produção de silo em sacos plásticos. São silos desenvolvidos para armazenamento de forragem para a produção de silo. É bem difundido, porém, aqui nós temos o único cuidado que devemos tomar com o armazenamento, onde alguns roedores, no local onde for armazenado, podem roer ou furar esse silo, prejudicando a qualidade
ou furando esse saco, prejudicando a qualidade do silo, da silagem, ou parcialmente ou totalmente. Então, devem ter cuidado com roedores do local de armazenamento. Então, sempre é bom ter um animal, um predador, como um gato, para poder tirar esses roedores do local. Bom, agora nós vamos falar da princesinha do Nordeste. Nós temos aí a palma forrageira, é uma cultivar que vem sempre há muito tempo sendo utilizado na região Nordeste do Brasil. É uma que se adaptou às condições climáticas, principalmente na nossa região, que é uma região com índices pluviométricos baixos, porém é uma cultivar que vem se destacando e mostrando seu potencial na alimentação de vacas leiteiras no período da seca. Muita é a salvação de vários produtores, porque a palma forrageira apresenta grande quantidade de água, porém, alguns estudos mostram que a sua concentração de energia, quando fornecida de forma concentrada, apresenta valores parecidos com a produção, com substituição do milho. Quando for fornecer a palma forrageira na alimentação no coxo, de forma in natura, não pré-secada, ela deve ser fornecida associada ou consorciada com algum outro tipo de volumoso, como feno, silagem, com parte dessa formulação como volumoso, e não a utilização dela como única fonte de volumoso. Porque como ela tem grande quantidade de água, pode ocorrer algumas concentrações de distúrbios metabólicos, como principalmente diarreias, e assim podendo levar os animais até a óbito e diminuir principalmente a produção de leite. Mas deve ser fornecida com a outra fonte de volumoso. Como a proteína é baixa, em torno aí de 4,8, uma média de 4,8, tem uma média na concentração de FDN de 26%, deve ser fornecido ela com a forrageira de alta concentração de fibra, ou seja, feno, ou milho, ou sorgo, ou seja, uma outra fonte de volumoso, e também com um pouco de concentrado no coxo para os animais de produção, e nunca ser fornecida de forma individual, ou seja, quando tiver uma roça de palma, ou tiver em pasto, pegar os animais, deixar ele pastar lá, para comer um pouco da palma, e depois ele voltar o pasto, e não sempre fornecer a palma de forma como única fonte de volumoso para os animais. Aqui embaixo nós temos algumas cultivares de palma que são utilizadas para a produção de fama no semiárido, como a palma redonda, a palma miúda e a mão de moça. Temos também a palma orelha de elefante, e dentre outras variedades que podem ser produzidas na nossa região como fonte de volumoso para a produção animal. Então, pessoal, por hoje é só. Nós vamos falar um pouco sobre as forragens. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco agora sobre a formulação de ração, e vamos formular algumas rações para a produção de vaca de leite. Então, muito obrigado, fique com Deus, e tchau, tchau. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.